Vamos entrando, vamos entrando. Boa noite, 6 em 6. Você que está entrando aqui na nossa live pela primeira vez e nunca tinha visto antes, quero te dar as boas-vindas. Eu sou Ana Paula Freitas e corretora de imóveis, assim como você. Você está na live certa. Se você está começando agora, se você já é um corretor que já vem aí, né, nessa jornada, mas quer se aprimorar, quer obter grandes resultados, esse é o lugar que é certo. A gente troca aqui toda a nossa experiência. E eu quero trazer a experiência que eu tive, né? Assim que eu comecei, que eu fiz a minha transição de carreira e que eu comecei nessa jornada do ramo imobiliário com a corretagem e que me atraiu muito e que fez com que eu quisesse cada vez mais buscar ter mais conhecimento, buscar mais entendimento nessa área para que eu melhorasse, me capacitasse cada vez mais, foi justamente esse 6 em 6 aí que eu tanto falo, né? Ali, quando eu comecei, rapidamente eu pude colocar em prática todo o meu aprendizado anterior também dentro da minha trajetória como advogada, bancária e também no desenvolvimento pessoal, e eu coloquei todas as técnicas utilizadas por mim, né, nesse conteúdo que eu quero trazer aqui para você, e coloquei lá naquele momento e fez com que eu atingisse 6 dígitos em menos de 6 meses no meu trabalho de corretagem, logo assim de cara, de início. Óbvio que bem no iniciozinho eu custei a entender como que eu poderia fazer para que eu atraísse para mim números altos na minha conta, mas eu pude observar que o grande problema estava na minha visão em relação a esse trabalho, né? Eu pensava realmente pequeno, eu via as coisas de uma forma, de uma forma diferente do qual eu via os outros corretores que tinham sucesso se colocando dentro da profissão, se colocando dentro dos seus atendimentos, se colocando, né, nos processos de vendas e tudo mais. E aí eu tive essa virada de chave e eu modifiquei a minha mentalidade, eu modifiquei o meu comportamento e fez com que eu atingisse aquilo que eu tinha como expectativa, como realização dentro profissional. E eu quero trazer para você um pouco dessa minha experiência, eu quero trazer muito dessa experiência, quero trazer para você como eu me coloco, como eu vejo os meus colegas de trabalho, os meus parceiros se colocando, os parceiros de sucesso. Então eu trago para você todos esses bizus. Essa live aqui é para você. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a documentação. Muita gente tem muita dúvida em relação à documentação, principalmente os corretores novos, né? Aqueles corretores que começam sozinhos. Por que aqueles que começam numa imobiliária que tem uma visão, né, de crescimento profissional para os seus parceiros de negócio, são os seus corretores, ali ela também vai ensinar ele, vai mostrar. Mas tem muita gente que também tem medo, porque nunca teve que lidar com documentação e acha que isso é um bicho de 7 cabeças. Não, você precisa ter um conhecimento, um pouco de tudo. Eu costumo falar assim, olha, se você quer aprender tudo, você acha que você precisa saber tudo, eu digo para você que aí talvez você esteja pensando de forma equivocada. Você nunca vai saber tudo, mas é importante que você tenha vontade, que você esteja com a sua trabalhando isso na sua mente, que o trabalho de corretagem ele está aberto para qualquer pessoa, mas nem todos vão ser habilitados para trabalhar e ter grandes lucros, fazer grandes negócios. Por quê? Porque ficam fechadinhos. Tem pessoas tem pessoas, né, que ficam ali. Aquelas pessoas ali que ficam fechadinhos no mundinho, não quer aprender, não quer se especializar, não quer se desenvolver, e isso faz com que a pessoa acabe perdendo as oportunidades que ela poderia estar
estar tendo naquele momento na vida. Então, na sua vida profissional, né? Então eu quero trazer para você essa dica. Olha só, não se feche. Você precisa entender um pouquinho de documentação, sim. Busque ajuda dos seus colegas, dos seus parceiros, dos seus colegas de trabalho, de quem está ao seu redor, do seu chefe, do seu gerente, né? De conhecidos seus, para que te ajude, né? Clareia e busque também na internet para que te ajude, te auxilie. Cada vez que você for fazendo, melhor você vai ficando. Mas você precisa ter em mente aí qual é a documentação necessária. De primeira, assim, tipo, é aquela que você precisa mesmo, chegou ali um imóvel para você, o que de primeiro você precisa verificar antes de fechar o seu negócio? É justamente ter a certidão atualizada, presta atenção, anota aí, a certidão atualizada da matrícula do registro de imóveis. Você precisa estar com essa certidão, ela precisa estar atualizada. Qualquer certidão serve? Não, você precisa estar com a certidão atualizada. Por quê, gente? Porque a vida da pessoa modifica muito às vezes. Do tempo que ela comprou o imóvel, que ela adquiriu aquele imóvel, para o momento atual no qual ela está vendendo, que ela está te entregando esse produto dela. E muitas pessoas, elas não atualizam essa matrícula, elas não atualizam esse registro. Então, se você pega ali o registro, que isso aí vai chegar no momento que vai frear ali a sua negociação. E às vezes existem alguns impedimentos, né, por não estar até atualizada, que vai levar ali um processo, um tempo para que seja regularizada, para que que ela esteja habilitada para que aquele imóvel esteja habilitado para que você possa vender sem nenhum impedimento para o seu cliente comprador. Principalmente quando vai ter financiamento e tudo mais. Normalmente o banco resolve as pendengas todas, mas é importante que você corretor, você tenha essa documentação nas suas mãos para que você avalie, você tenha ali a matrícula de registro de imóveis atualizada, certidão atualizada e a negativa do ônus, né? E ações. Isso daí é fundamental para você fechar o negócio. Por quê? Porque você tendo essas certidões, não vai ter impedimento, possa vir a ter de sério que você acabe perdendo o seu negócio. Já aconteceu comigo, né? De chegar ali na hora, o cliente ter comprado um imóvel casado na constância de um casamento, ele ter se separado e ele não atualizou, ele não verbalizou aquilo ali, ele não atualizou essa certidão. E aí precisou ser feito, enfim, correr atrás lá do ex-cônjuge e tudo mais. Então, se ele não tiver ali registrado, né, a separação e tudo mais. Então, é necessário que você tenha isso atualizado para que isso não seja um fator de impedimento para você não fechar o seu negócio. Obviamente que quando a gente faz ali a venda, a gente precisa ter toda a documentação do comprador e a documentação do vendedor. CPF, identidade, o endereço da pessoa no qual ela reside. Você precisa estar com todos esses dados também. Qual é o regime de casamento, caso sejam casados, se não são casados. Você precisa prestar atenção em todas as condições do seu cliente. Existem clientes que compram, mas eles não apresentam ali o seu cônjuge, o seu parceiro, companheiro e tudo mais. E é importante que isso também conste, né? A gente não pode passar um pano nisso, pode vir no futuro a te trazer problema. Então precisa ter essa documentação certinha. Mas a documentação chave, a primeira que você precisa prestar atenção e ter, é justamente a certidão atualizada da matrícula de registro de imóveis e negativa de ônus e ações. Enfim, isso eu já pego logo de cara para já dar uma estudadinha e ver se está batendo certinho o que o cliente te apresenta com o que é real, o que é real do imóvel naquele momento, tá bom? Então você precisa ler ali a matrícula inteirinha, vai ter que ter esse trabalhinho, mas olha só, é muito bom. Por quê? Porque você vai tendo esse conhecimento, você vai se desenvolvendo, e é isso que você quer. Você quer ser um corretor 6 dígitos na conta, você precisa ter esse gabarito. Então é ir lá, ela inteira, avaliando ela como se fosse você a comprar esse imóvel. Então ela deve estar exatamente como a realidade do vendedor,
tá? Tem que estar com a realidade dele, ela tem que estar exatamente como ele está vivendo aquela realidade dele, né? Se ele mudou ali o estado civil, se houve qualquer alteração que seja de grande importância e relevância que deva constar ali e deva estar averbado nesse documento, tá? Então a matrícula ela precisa estar ali bonitinha para que você não depois tenha que paralisar todo o processo, resolver situações e às vezes demanda tempo e isso aí não atrase a sua comissão, não atrase, não deixe o seu cliente comprador desmotivado, deixe o seu cliente comprador ali desinteressado ou apareça uma outra opção. Muitas coisas acontecem no meio disso, né? A gente sabe, quando existe problema de documentação, a gente já fica, epa, olha aí, sinal amarelo, eu agora preciso pegar esse cliente, o comprador, e preciso trabalhar ele para que a ansiedade dele não faça com que ele corra dali. Então, tem que estar tudo bem, bem claro, muita transparência, mas para que isso aconteça, a transparência, e que seja claro também, você precisa ter o interesse de buscar essa documentação. Você pode retirar e você analisar, tá bom? Então tem que aí depois disso, depois que você viu aí a certidão atualizada, você leu ela toda, a matrícula, tudo direitinho, aí você vai olhar o carnê do IPTU, você pode tirar a negativa, deve-se tirar, né, a negativa, quem normalmente tira é o próprio vendedor, caso ele more num apartamento, o imóvel seja num condomínio, você precisa tirar a certidão negativa do condomínio, e atualizada, né, gente? Atualizada porque isso daí também, esses gastos, né, essas pendências que às vezes o cliente deixa, isso também é um fator de suspensão aí do negócio. Você precisa tá com tudo isso ajustadinho, bombeiro, conta de luz, né, é importante, conta de água, essas contas elas precisam estar aí com as negativas dela, toda direitinho do cliente, para que não atrapalhe o seu processo de venda, para que não faça com que a sua venda, né, ela caia, para que não faça que a sua venda demore, que a sua venda seja lenta e tudo mais. Se você quer fazer os seus 6 dígitos em 6 meses, você precisa também ser ágil. Precisa ser ágil, né, na sua habilidade aí de corretor. E o corretor não é o processo, não é só venda, vai muito mais do que isso. Você precisa trazer ali uma segurança para o seu cliente. Quando você já avalia toda essa documentação, você já acelera o processo, você já facilita para os seus clientes o processo, porque você já leu ali, você já está deixando tudo bem organizado para que o negócio seja efetuado, para que o negócio seja concretizado. Então você vai ser esse facilitador. Ai, Ana, mas eu não entendo nada disso. Olha só, busque uma ajuda, mas acompanhe a sua ajuda. Lembra, você pode delegar, mas é importante que você acompanhe para que você também aprenda, para que você também se desenvolva, né, nesse sentido. Você precisa aprender sobre documentação. Você não pode só vender a casa, você precisa aprender também um pouco sobre documentação, e quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Isso vai ser muito fácil para você em pouquíssimo tempo, quando você começar a querer a querer aprender, né? Você começar a se familiarizar com esse processo, né? Não é fácil para ninguém logo de cara, mas vai ficando fácil no tempo que você vai fazendo, e você vai ficando bom a cada vez mais, e aí a coisa vai fluindo. Então não esqueça que a documentação necessária é a certidão atualizada da matrícula de registro de imóveis e negativa de ônus e ações. Então precisa estar bem analisado para você logo de cara. E depois vem os outros documentos que também são importantes para esse processo, também não podem não podem ficar de lado, que é a carnê de IPTU, tirar a negativa do condomínio, luz, enfim, todas essas coisas que fazem parte de todo o contexto ali desse processo
de compra e venda. Então a gente não pode deixar de lado não, tem que fazer. Essa é a documentação que é importante para que você tenha. Então se você já está pensando em entrar no ramo imobiliário, já estou te dando esse bizu para que você já saiba, já tente aí se familiarizar. Hoje a internet é maravilhosa, né, gente? Antigamente o corretor ele tinha que aprender mesmo ali, ó, na raça, porque não tinha o acesso que nós temos hoje. Hoje você tem esse acesso, tem vários conteúdos que podem estar te auxiliando como você deve analisar quais são as importâncias desses documentos e tudo mais, tá bom? Então olha só, se você está me assistindo, eu não sei qual é o canal que você está me assistindo, corre lá pro Instagram também, todos os dias a gente tem uma live maravilhosa, trazendo um conteúdo maravilhoso para que você se desenvolva, para que você crie aí uma nova visão, uma nova mente, expanda aí a sua mente no seu processo de corretagem, na sua jornada de corretagem. Tenha certeza que quando você modificar a tua mentalidade, quando você começar a expandir isso. Boa noite, Ricardo, boa noite, Otto, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente falou aí sobre documentação, então se vocês estão entrando agora, depois vai assistir a live, dá uma curtida, né? E eu tenho falado cada dia num tema diferente, e é muito importante eu estar falando sobre isso. Eu sei que tem corretores que já são veteranos, mas existem corretores que estão iniciando, né? Tem muito medo, porque são pessoas que estão tentando aí uma nova profissão, enfim, estão tentando se recolocar no mercado de trabalho, dependendo às vezes da idade, ou dependendo do que a pessoa tenha, né, como experiência. A corretagem ela tem isso de maravilhoso, por isso que eu acredito que essa profissão ela não vai acabar. Agora saiu há pouco tempo sobre aquela questão lá do site, né, do Zap, e que as pessoas podem fazer ali e ver. E, gente, isso nem me preocupa, sabe? Porque isso já acontecia. O cliente que ele tem muito medo de perder, na realidade, ele deixa de ganhar quando ele não busca profissionais, né? Então, isso já acontecia. O Zap, na realidade, ele só facilitou ali a conta, mas o cliente já fazia essa conta. Eu não sei o cliente de vocês, mas os meus sempre, esses clientes que são desse perfil, eles sempre fizeram essa conta. Então isso não me preocupa não, e você não deve ficar preocupado também com isso. Isso não pode ser aí um ponto para te desmotivar, né? E achar que agora você está revoltado porque o Zap está fazendo o mercado imobiliário parar. Não existe isso. Existem clientes, e os clientes que vão fazer com que você faça 6 dígitos em até 6 meses são clientes que não pensam assim. São clientes, com certeza, a maioria deles, vamos focar na maioria, vamos focar naqueles que a gente quer pegar, esses bons clientes, né? Esses clientes, eles sabem da importância do teu trabalho, mas para isso, você precisa se colocar de forma diferente. Tudo que você fez até então, se foi mediano, se o teu resultado foi mediano, se não surtiu aí o resultado que você gostaria, você precisa virar aí o teu volante e pegar uma nova estradinha, com novas visões, novas posturas, novas comunicações, para que você comece a ter resultado diferente também. É assim que eu penso, sabe? A gente não pode ficar, se você se apoiar, olha, eu vou me apoiar aqui na situação do momento. Já era, né? Se a gente se apoiar na situação do momento, já era. Você tem que ficar dentro de casa e não vender mais nada, não procurar, não buscar nada no mercado. Tem coisas boas, tem produtos bons e tem bons clientes procurando por você. É só isso que eu tenho para dizer. Tem clientes bons procurando por você. Se ele não te encontrar, ele vai com outra pessoa que também está gabaritada para atendê-lo, mas ele está te procurando. Aquele teu cliente que vai trazer os 6 dígitos, ele tá aí no mercado, só que você precisa encontrar. É você que precisa ir de encontro a ele, tá bom? Isso aí vai, ó, da tua mentalidade, pronto, preparado para aprender mais, para se desenvolver mais, para se capacitar melhor, para que você se posicione de forma diferente. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Se você curtiu, curte lá na página, comenta, compartilha, salva e não esquece, a gente está aqui juntinho em busca, né, se direcionando para o sucesso que vai fazer com que você alcance os 6 dígitos em até 6 meses. Um beijo e boa noite para vocês. Até amanhã.